Olá, observadores! Sejam bem-vindos ao canal Observatório do Botafogo. Eu, Bruno Custódio, dono aqui desse canal, desse espaço, para que possamos trocar informações e bater um papo sincero e autêntico sobre o nosso Botafogo, seja com assuntos campo e bola ou fora das quatro linhas. No vídeo de hoje, desse sábado, eu quero conversar com vocês sobre uma notícia que saiu no final da semana passada, que foi que o grupo a qual o Botafogo faz parte com relação à venda dos direitos televisivos do Campeonato Brasileiro fechou acordo com o Grupo Globo. Então, antes de a gente entrar no debate, já quero convidar vocês para se inscreverem no canal, ativar o sininho, compartilhar com amigos, aqueles que são apaixonados, torcedores fiéis ou fãs do Botafogo, ou aqueles seus colegas que desejam falar um pouquinho mais sobre o negócio, sobre a ótica também do futebol. Todos serão muito bem-vindos. Não deixe de colocar seu comentário para que possamos ter uma conversa autêntica aqui. E pode ser crítica, pode ser elogio, seja o que você quiser. O importante é você também se opinar para que juntos possamos aprender mais e fazer do nosso Botafogo cada vez mais forte e preparado para os desafios que ele vai enfrentar ao longo dos próximos anos. Mas vamos falar sobre direito de transmissão. Então, só para fazer uma revisão aqui, esse assunto de venda de direito televisivo já começou a ser aventado e debatido de maneira unificada anteriormente, no finalzinho de 2021, de todos os clubes juntos, ou seja, os 20 clubes da Série A da época, mais os 20 clubes da Série B, e dado um momento onde havia um embate entre como é que seria feito a distribuição desses valores, lembrando que a ideia inicial era que os clubes formassem uma liga. A CBF praticamente tirou o time meio que de fora de campo, se resolvam, e a ideia inicial era você montar uma liga, a primeira liga de futebol brasileira. Mas, em vez de se falar sobre tudo o que interessa uma liga, que seria falar como é que vai ser o produto, quais são as propriedades que fazem parte desse produto, como que nós vamos envelopar para o consumidor doméstico, como é que vai ser a abordagem que nós vamos querer levar desse produto, como que vai ser a venda dos direitos televisivos para o mercado doméstico, para o mercado internacional, entre várias coisas que poderiam ser faladas, como qualidade dos campos, horário das partidas, como é que seriam a estrutura dos estádios, padronizações. Tudo isso caiu por terra e o foco da discussão ficou sobre o que interessava os dirigentes naquele momento, que é dinheiro entrando. Então, a pauta foi dividida sobre direitos televisivos e logo aconteceu um racha, porque quem estava na dominância do processo até então, que são os clubes que até então estavam com desempenho esportivo e bem financeiramente nos últimos, vamos chamar dos últimos 20 anos, que é Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, queriam ganhar mais que todo mundo, então queriam manter o padrão que era as cotas 40, 30, 30, que era 40% igual para todo mundo, 30% por performance e 30% para a audiência. Enquanto os demais clubes, aí vamos falar, os demais clubes grandes que ganhavam menos, e clubes emergentes como Fortaleza, Atlético Paranaense, Ceará, clubes que já estavam organizados, somados com outros como Internacional, Fluminense, enfim, começaram a pleitear uma divisão mais justa, mas não mais nessa proporção. Então houve uma cisão de blocos. Falando diretamente do Botafogo, inicialmente foi feito um grupo chamado Libra, capitaneado principalmente por Flamengo e Palmeiras, e o outro lado, mais dissidente, capitaneado por Fluminense, Atlético Paranaense e Internacional, tocando a regra do outro lado, que é a LFU, a Liga Forte União. Tá? Então o Botafogo inicialmente ficou com a Libra, e dado certo momento, os grupos começaram a tocar as suas conversas de maneira individualizada, buscando seus parceiros de negócio, blá, 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 blá. O Botafogo sai daquele bloco. E não somente o Botafogo, acabou saindo também. As SAFs, Cruzeiro, Vasco e Curitiba, acabaram migrando
para o grupo da LFU. As SAFs acabam migrando para o bloco dos dissidentes, tá? Agora, falando um pouquinho, para a gente agilizar essa conversa, para o vídeo não ficar muito extenso, eu recomendo que vocês, e não estou ganhando nada por isso, vocês podem pesquisar algumas matérias que foram vinculadas sobre a temática no GE, nas últimas 2 semanas. Inclusive, há 3 dias atrás, o Rodrigo Capello, que é um excelente jornalista, fez uma comparação para mostrar que bloco saiu melhor do que o outro, enfim. E também tem uma entrevista muito bacana que ele fez no seu podcast Dinheiro em Jogo, a qual ele traz um analista de mercado independente que não participou dessas negociações diretamente para dar opinião sobre o que aconteceu, tá? Mas qual é o objetivo que eu quero chegar para vocês? E depois eu vou fazer um vídeo mais explicativo sobre esse cenário. Mas o objetivo para dizer para vocês é o seguinte: a LFU que fechou o pacote com o grupo Globo nesse momento, se saiu bem ou não? Vamos lá, para recapitular. A Libra, capitaneada por Flamengo e Palmeiras, e outros clubes como São Paulo, optou por fechar todos os pacotes com o grupo Globo, por 1,5 bilhão por ano. E eles, dentro dos seus associados, mantiveram a estrutura de 40, 30, 30, ou seja, 40 é igual para todo mundo, 30%, cada fatia de 30% para performance e audiência. Então, isso aqui não muda. O que muda, basicamente, é que Flamengo e o Corinthians, quando estava lá, mas com relação ao contrato anterior, eles acabam perdendo garantia mínima com relação a valores de pay-per-view. Mas a estrutura se manteve, basicamente, e eles fecharam toda a venda de todos os direitos, ou seja, TV aberta, TV fechada, e pay-per-view com um único grupo, que é o Grupo Globo. Já a LFU, grupo a qual o Botafogo faz parte atualmente, ele trouxe algumas novidades que eu acho que são interessantes a gente colocar. Primeiro, que de uma maneira geral, é claro que o contrato tem cláusula de confidencialidade, mas a estimativa é que, segundo até o Rodrigo Capello, é que o grupo da LFU fechou ao todo com 1,3 bilhão por ano. Sendo que, diferentemente da Libra, que só fechou com o Grupo Globo, a LFU trouxe para a mesa, além do Grupo Globo, trouxe Prime Video, então trouxe a Amazon, trouxe Rede Record e trouxe YouTube. Então, a LFU fez uma diversificação, trouxe 4 players, ou melhor, 3 players a mais para a brincadeira. Além de ter fechado com a Globo, ele traz outros 3 players que até então não estavam participando do processo, com exceção da Casé TV, que nos últimos anos o Atlético Paranaense vendeu seus direitos de jogos domésticos para essa plataforma. Mas, então, nesse caso, a LFU conseguiu diversificar. E com esse volume de 1,3 bilhão, a maior parte vem do Grupo Globo, com 850 milhões por ano, por temporada. A segunda maior parte fica com a Prime, que tem direito a 1 jogo exclusivo por rodada. O Grupo Globo tem direito a 9 jogos. A Prime tem direito de escolha de 1 jogo exclusivo. E a Record também tem direito de fazer a transmissão junto com a Casé TV, de um mesmo jogo que vai estar passando, por exemplo, na Premiere. Então, assim, houve uma diversificação maior do grupo da LFU. Por outro lado, vai ser um pouquinho mais difícil, talvez, de fazer o gerenciamento dessas atividades de escala, de horário, ou qual o jogo vai passar em cada canal, por exemplo. O fato é que esse foi uma vantagem do pessoal da LFU, trouxe novos players para a mesa, e isso é muito bom, porque o acordo que ambas fizeram são válidos por 5 anos. Então, são 5 anos que teremos daqui para frente para que, primeiro, os clubes possam se unir e, de fato, fazer uma língua, e segundo, que Globo, que sempre foi a principal investidora do esporte do país, até mesmo sempre foi muito mais do que a Bandeirantes. Pena que a Bandeirantes não tem condições financeiras para entrar nesse pacote, nessa brincadeira no momento. Mas a Globo sempre foi a principal investidora do futebol brasileiro. Então ela continua no jogo, mas passa a vir para a brincadeira outros players no mercado. E esse processo de 5 anos vai ser um processo de experimentação, que talvez vão fazer com que esses players tenham mais sede
para continuar na brincadeira, ou até mesmo trazer outros, como foi aventado durante esse período aí da Warner, de ter interesse de ter comprado algum desses direitos, mas acabou não avançando. O ponto negativo principal da LFU é que ela acabou vendendo no meio do caminho, e isso pelo fato de muitos dos clubes estarem com dificuldade financeira. Então, eles venderam inicialmente 20% das suas receitas futuras para um fundo, ao qual fez a antecipação de receitas. E então isso faria que o valuation, ou seja, o valor que teria a receber desse produto ao longo do tempo, ele fosse muito menor. No meio do caminho, eles fizeram um acordo novamente, reduziram de 20 para 10, mas querendo ou não, desse 1,3 ao longo do tempo, ele vai ser diluído em pelo menos 10%. Fora a comissão de fechamento desses negócios, que no lado da LFU, quem conduziu esse processo foi a Live Mood, empresa, por exemplo, que conduz e tem os direitos sobre a Casé TV. Então foi ela que fez a condução, além de um escritório de advocacia específico, então eles também vão ganhar um comissionamento. Já no caso da Libra, a negociação foi tocada praticamente direto pelos próprios clubes. Então eles não terão essa dedução. Dentro da reportagem do Capello, eu recomendo a leitura, que inclusive foi feito junto com um especialista de negócios também de futebol e de demonstrações financeiras dos clubes, que é o César Grafietti. Ele faz uma comparação direta, recomendo essa reportagem do GE, para que vocês possam acompanhar e fazer essa aferição. Mas, no todo, a estimativa é que, na média, cada clube da Série A da Libra vai estar ganhando em torno de 150 milhões por ano. Já na média, os clubes da LFU vão estar ganhando em torno de 130 milhões por ano. Então, assim, embora financeiramente tem em torno de 20 milhões a mais para a Libra, ok. Nesse aspecto financeiro pode parecer que eles saíram na vantagem, mas por outro lado, o lado da LFU trouxe outros players para poder diversificar os direitos de transmissão no Brasil. Como é que fica o Botafogo no moral da história? No caso da LFU, a distribuição é um pouco diferente. A distribuição vai ficar 45% igual para todo mundo, e vai ficar 30% por desempenho e 25% para a audiência. Então, ela vai ficar uma distribuição mais justa. E, segundo cálculos mais ou menos, se eu não estiver enganado, a maior diferença possível dentro do lado da LFU vai ser de 2,2 ou 2,5. Depois eu posso voltar em outro vídeo confirmando essa informação para vocês. Então, a diferença entre o time que mais vai ganhar para o que menos vai ganhar vai ser, no máximo, 2 vezes alguma coisa aquele valor. Não vai chegar àquele patamar que já foi há um tempos atrás de 5 vezes, 6 vezes. Então, isso também foi muito bom. Agora, qual é o final da história que a gente espera nesse momento? Primeiro, que vai haver um desafio de grade. Vai ser muito interessante saber quem é que vai comandar a grade, principalmente de jogos que vão ser televisionados na TV aberta. Porque fica a Globo na TV aberta junto com o Record, fica Premiere no pay-per-view, em 9 possibilidades, junto com a Amazon, com um jogo exclusivo. E você também tem a Casé TV transmitindo o mesmo jogo que a Record transmitir, aberta para internet. Vai ser interessante como é que isso vai ser administrado, a gente tem que acompanhar. O que eu acho que é importante, se ao passar os 5 anos, é que os clubes Libra e da LFU possam se unir, de fato, fechar uma liga. Os players que estão botando dinheiro, que estão confiando no produto, têm um retorno, os parceiros têm um retorno nessa negociação, e que, de fato, a gente possa ter, daqui a 5 anos, uma liga formada, onde os investidores estão tendo seu retorno, as marcas do clube sejam mais valorizadas, e que também nesse processo, de fato, juntos os clubes possam fazer experimentos, de que principalmente de vender os seus direitos de transmissão para o exterior.
Qual é a pena do processo? Os clubes, e até compreensível, tem uma questão de fluxo de caixa, então muitos sempre quiseram negociar pela questão do dinheiro, pensando principalmente nisso, mas não é assim que funciona. O negócio tem que se pensar em aumentar o bolo e não o tamanho da sua fatia. Então o Tex até falou isso nas iniciais das suas conversas, até mesmo na Libra, que o importante na formação da liga é pensar em como aumentar o tamanho do bolo, tanto para o mercado doméstico, mas principalmente para o mercado internacional, a qual o Campeonato Brasileiro não tem valor algum. Depois disso, você começar a definir a estrutura desse produto para você valorizá-lo, fazer testes, experimentos, para que ele possa fazer sentido para o seu consumidor final. O futebol brasileiro, eu não vejo ele tão ruim assim. O que é ruim é a forma como ele é gerido. Que esse momento desse campeonato possa servir de uma mudança de mentalidade. Não de mindset, mas de metanoia. Para que a gente tenha um produto muito melhor, tanto para quem está assistindo de casa, do celular, ou para quem vai ver dentro do estádio. E que vença o melhor, não aquele por esperteza quer ganhar mais dinheiro à custa do fracasso dos outros.